Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje o nosso foco é um material bem específico, sabe? A tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Exato, aquela versão da Bíblia que é usada e distribuída pelas testemunhas de Jeová. Isso. E a gente se baseou aqui em fontes variadas, né? Tem críticas de acadêmicos, análises textuais, um pouco da história por trás dessa tradução. Sim, bastante material. E a nossa ideia é entender melhor o que é essa versão, quem fez, por que ela gera tanta polêmica, sabe? E quais são os pontos mais controversos, principalmente quando se trata de doutrinas importantes. Então, vamos lá, vamos investigar isso. Vamos. Bom, para dar um contexto rápido, né, a tradução do Novo Mundo, ou TNM, como o pessoal costuma chamar, foi publicada pela Sociedade Torre de Vigia. Que é a editora deles, né? Exatamente. A primeira versão completa em inglês é lá de 1961. Depois teve revisões, traduções para muitas línguas. E a alegação deles, da organização, é que ela é a tradução mais precisa, mais fiel aos textos originais. E um ponto que eles batem muito na tecla é a restauração do nome Jeová. Eles dizem que inseriram onde devia estar, inclusive no Novo Testamento, argumentando que outras igrejas tiraram esse nome. Ah, então eles acusam as outras traduções de serem, tipo, adulteradas? Basicamente isso. A visão deles é que as outras traduções se corromperam, tanto na questão do nome divino quanto em outros pontos doutrinários. Interessante. Mas olha só, uma coisa que as fontes logo destacam é a questão de quem traduziu. Porque normalmente você pega uma NVI, uma Almeida e tem lá a lista dos estudiosos, as universidades, as credenciais. Com certeza. Com a TNM, parece que começou diferente, né? Com certo mistério. Sim, esse é um ponto muito debatido nas fontes que a gente consultou. No começo, os nomes dos tradutores eram mantidos em segredo absoluto. E por quê? Qual era a desculpa? Digo, a justificativa. A justificativa oficial, assim, era que o importante era a mensagem, a verdade, e não quem estava transmitindo, os servos. Quer dizer, o foco não deveria estar nas pessoas. Entendi. Tem até um caso famoso num julgamento lá na Escócia, em 1954. O Frederick Franz, que era uma figura central na liderança na época, foi perguntado sobre quem fazia parte do comitê de tradução. E aí? Ele respondeu sob juramento que era um segredo absoluto, que nunca seria revelado. Isso, claro, como as fontes apontam, contrasta demais com a prática acadêmica normal, né? Que preza pela transparência. Mas esse segredo acabou vazando, né? As fontes dizem que, com o tempo, principalmente por causa de ex-membros que publicaram livros... Isso, como Raymond Franz, sobrinho do Frederick, que escreveu Crise de Consciência, ele era do alto escalão lá dentro. E aí apareceram os nomes. Quem seriam essas pessoas? As fontes mencionam um grupo pequeno, 5 ou 6 homens. O presidente na época, Nathan Knorr, um tal de Albert Schroeder, George Gangas, Milton Henschel, e o principal nome seria mesmo Frederick Franz. Ah, o mesmo do julgamento. E aí entram as críticas sobre a qualificação deles, certo? Exatamente. É aí que o debate esquenta. O Frederick Franz é visto como o cérebro por trás da tradução. Mas, segundo as fontes, incluindo o relato do sobrinho dele, ele estudou grego só por 2 anos. Só 2 anos? Sim, e era grego clássico, não o koiné, que é a língua do Novo Testamento. São diferentes. E o hebraico, dizem que ele aprendeu sozinho, autodidata. Autodidata em hebraico para traduzir o Antigo Testamento? Pois é. E lembra do julgamento na Escócia? As fontes contam que pediram para ele traduzir na hora um versículo bem simples de Gênesis do hebraico para o inglês.
E ele... Não conseguiu. Gaguejou, se enrolou, mas não traduziu. E os outros do comitê? A informação que circula é que tinham, no máximo, ensino médio, sem formação nenhuma em línguas bíblicas. Nossa, isso complica bastante a credibilidade técnica, né? Para um trabalho tão detalhado e complexo. Sem dúvida. Mas e a organização? Como eles defendem a tradução diante disso? Eles não falam nada sobre essas qualificações? A defesa deles, segundo o que a gente leu, não passa pelas credenciais acadêmicas. Eles mudam o foco. Dizem que a tradução foi feita por cristãos ungidos experientes. Ungidos? E que tiveram ajuda direta do Espírito Santo. Saiu até numa revista Sentinela em 97 reafirmando isso. E naquele mesmo julgamento, o Franz teria dito que as traduções e interpretações vinham por comunicação do Espírito Santo com o departamento de publicidade deles. Comunicação direta do Espírito Santo com o departamento de publicidade. Foi o que as fontes relataram que ele disse. Algumas fontes até comparam essa alegação com a do Joseph Smith, dos Mormons, dizendo que traduziu o livro de Mormon por inspiração divina. Quer dizer, a defesa sai do campo linguístico e vai para o campo da autoridade espiritual. Entendi. Então, a gente tem tradutores que eram anônimos, depois os nomes aparecem, mas as qualificações são questionadas e a defesa apela para uma ajuda divina. Isso tudo meio que prepara o terreno para as críticas do mundo acadêmico, né? Exatamente. Vários estudiosos de peso, especialistas em grego, Novo Testamento, gente reconhecida internacionalmente, se posicionaram de forma bem crítica. Por exemplo? Olha, o Dr. Bruce Metzger, que era da Universidade de Princeton, uma autoridade em crítica textual do Novo Testamento, ele classificou a TNM como uma tradução terrivelmente errada. Usou palavras como errônea, perniciosa, repreensível. Perniciosa, nossa, que pesado! Muito. Ele chegou a dizer que algumas traduções deles, se levadas a sério, poderiam até sugerir politeísmo. Nossa Senhora, e foi só ele? Não, de jeito nenhum. O Dr. William Barclay, outro nome conhecido, especialista em grego, diz que a forma como a TNM tratava o texto mostrava desonestidade intelectual.
O H.H. Rowley, que era especialista em Antigo Testamento, falou que a TNM era um exemplo brilhante de como a Bíblia não deve ser traduzida. Caramba, é quase um consenso negativo entre os especialistas que as fontes citam. Exatamente. O tom é muito crítico. E teve um caso específico com um pau de Dr. Menti, né? Parece que ele até brigou com a Torre de Vigia. Sim, o Dr. Julius Menti. Ele era coautor de uma gramática de grego koiné muito respeitada, usada em seminários e universidades. Ele foi um dos mais duros. O que ele disse? Chamou a TNM de tradução chocantemente errada, obsoleta e incorreta. A crítica mais famosa dele foi sobre João 1.1. A tradução "a palavra era um Deus". Ele disse que isso feria regras básicas da gramática grega. Um Deus, essa é clássica. Sim, e ele não parou por aí. Ele disse que a tradução interlinear do Reino, que é uma publicação deles com o grego lado a lado, era uma distorção, não uma tradução, e chegou a chamar os tradutores de enganadores diabólicos. Enganadores diabólicos, meu Deus, que forte. É fortíssimo. E tem mais um detalhe nessa história. O Mountain reclamou publicamente que a Torre de Vigia estava citando ele fora de contexto nas publicações deles. Como assim? Parece que tentaram usar o nome dele para dar alguma credibilidade justamente para aquela tradução de João 1.1, um Deus, que era exatamente o que ele mais criticava e repudiava. Ele ficou furioso com isso. Que situação! Então, o quadro que emerge dessas fontes acadêmicas é bem devastador para a TNM. Sim, a visão é que não se trata de uma tradução neutra, mas de uma adaptação feita para apoiar as doutrinas específicas das testemunhas de Jeová, o que nos leva direto para a acusação principal dos críticos, que a TNM não seria bem uma tradução, mas uma espécie de paráfrase sectária, sabe? Alterada de propósito para se alinhar com as crenças deles. Exato. E os críticos apontam padrões bem claros nessas alterações. Duas áreas se destacam muito. A primeira é aquela que já falamos, inserir Jeová mais de 230 vezes no Novo Testamento. Onde o original grego tem Senhor, né? Kyrios. Isso. Eles colocam Jeová ali sem ter base nos manuscritos gregos. A segunda grande área é como eles lidam com os versículos que falam da divindade de Jesus. Ah, os textos que chamam Jesus de Deus ou mostram ele como divino? Exatamente. Nesses pontos, a crítica é que a TNM sistematicamente muda o texto para, diminuir ou negar essa divindade. Se a gente pensar nas crenças das testemunhas de Jeová. Que rejeitam a Trindade, dizem que Jesus é um ser criado, o arcanjo Miguel. Isso. Faz sentido, né? As alterações parecem servir direitinho essa visão teológica particular deles. Ok, então vamos ver alguns exemplos concretos que as fontes mostram. Não dá para ver todos, claro, mas os principais. Começando por João 1.1, que você já mencionou. Esse é o cartão de visitas da controvérsia. A maioria das Bíblias diz, e a palavra era Deus. A TNM coloca, e a palavra era um Deus. Eles botam esse um entre colchetes. E a justificativa deles para isso? Eles argumentam que a palavra grega para Deus, Theos, aparece sem o artigo definido ou nessa parte do versículo. Só que os críticos, como o Menti e outros gramáticos, dizem que isso não justifica o colocar um Deus. Por quê? Porque pela estrutura da frase em grego e por regras gramaticais conhecidas, como a regra de Caldwell, o normal ali seria entender Theos como indicando a natureza da palavra, ou seja, que a palavra era Deus em essência, e não um Deus menor. A crítica é que eles pegaram uma questão gramatical e forçaram uma interpretação que serve à doutrina deles. Entendi. E outro exemplo muito falado é João 8,58, quando Jesus diz, eu sou. Isso. Quando Jesus fala, antes que Abraão viesse a existir, eu sou, a maioria entende isso como uma referência direta a Êxodo 3,14, quando Deus se revela a Moisés como eu sou.
É uma declaração de divindade muito forte, de existência eterna. Como a TNM traduz? Eles traduzem como antes de Abraão vir à existência, eu tenho sido. Isso, segundo os críticos, tira toda a força da declaração e quebra totalmente a ligação com Êxodo 3.14, onde eles também mexem, né? Também, lá em Êxodo 3.14, em vez de eu sou o que sou, eles colocam algo como mostrarei ser o que eu mostrar ser. De novo, parece que é para enfraquecer essa ideia do eu sou como nome ou título divino de alta existência. Impressionante. E aquela história de colocar palavras que não estão no original? Colossenses é um exemplo disso. É um exemplo claríssimo. Em Colossenses 1, versículos 16 e 17, o grego diz que por meio de Cristo foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Mas a TNM insere a palavra outras 5 vezes ali. Fica, por meio dele foram criadas todas as outras coisas foram criadas. Essa palavra outra simplesmente não existe no grego original. E qual é o efeito disso? O efeito, segundo os críticos, é fazer parecer que Jesus também é uma criatura. Ele teria criado todas as outras coisas, mas não ele mesmo. Ele seria parte da criação e não o criador de tudo. Essa adição tentam justificar dizendo que em outros lugares o contexto pode sugerir uma ideia parecida, mas os críticos dizem que aqui em Colossenses a adição muda radicalmente o sentido e serve só para negar que Jesus é o Criador eterno e não criado. E eles apontam adições parecidas em outros lugares, como Filipenses 2.9. Além desses, tem mais exemplos nesse sentido de, digamos, rebaixar Jesus? Sim, as fontes listam vários. Por exemplo, em Romanos 9:5, Tito 2:13, 2 Pedro 1.1. São lugares onde a gramática grega sugere fortemente que Jesus é chamado de nosso Deus e Salvador. A TNM mexe na pontuação ou na tradução para separar Deus de Cristo, evitando essa identificação direta. Em Hebreus 1:8, o Pai diz ao Filho, o teu trono, ó Deus, subsiste para sempre. É Deus chamando Jesus de Deus. A TNM traduz, Deus é o teu trono, o que é bem diferente e evita chamar o Filho de Deus. Nossa.
Colossenses 2,9 diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. A palavra grega é theotes, que significa a própria essência divina. A TNM traduz como toda a plenitude da qualidade divina. Qualidade não é essência, é mais fraco, né? Bem mais fraco. Até em Atos 20, 28, que fala que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue, o sangue de Jesus, que é Deus encarnado, a TNM insere filho para ficar com o sangue do seu próprio filho, quebrando a ligação direta. Parece um padrão muito consistente mesmo. E sobre a adoração a Jesus? As fontes falam de mudanças aí também? Falam, e é outra área muito sistemática. A palavra grega para adorar ou venerar é proskuneo. Quando essa palavra é usada para Deus Pai no Novo Testamento, a TNM traduz como adorar. Ok. Mas quando a mesma palavra grega é usada para Jesus, e é usada várias vezes, os magos o adorando, os discípulos, o cego curado, os anjos em Hebreus 1.6, a TNM muda. Muda para quê? Muda para prestar homenagem ou fazer reverência. Eles criam uma distinção que não existe no grego original. A crítica é clara. Isso serve para reforçar a doutrina de que Jesus não deve ser adorado como Deus é adorado. Isso foi sempre assim na TNM. Olha, as fontes apontam que não. Em edições mais antigas da TNM, por exemplo, Hebreus 1.6 era traduzido como adorar. Mas depois de 1970, eles mudaram para prestar homenagem. Ah, então eles revisaram para ficar mais alinhado ainda. Parece que sim. É o que a mudança sugere. Sobre orar a Jesus, tem algo aí? Tem. Em João 14,14. Muitos manuscritos gregos importantes trazem Jesus dizendo: "Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei." Esse me indica que se pode pedir diretamente a ele. E a TNM tira o me. Fica só: "Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei." Os críticos dizem que, embora alguns manuscritos não tenham um me, a escolha da TNM é conveniente para eliminar uma base bíblica para a oração direta a Jesus, algo que as testemunhas de Jeová não praticam. Entendi. Bom, outra diferença doutrinária grande é sobre o Espírito Santo, né? Eles não creem que seja uma pessoa divina, mas uma força. A TNM reflete isso. Totalmente. Começa lá em Gênesis 1.2, onde a maioria traduz "o Espírito de Deus pairava", a TNM coloca "a força ativa de Deus movia-se." Força ativa. Já despersonaliza ali no começo. Exato. E isso continua no Novo Testamento. Outros ou formas impessoais, tipo conforme ela a força quer. Nossa. Termos como espírito com maiúscula viram espírito minúscula ou são trocados por pronunciação inspirada, expressão inspirada, e onde o grego tem o artigo definido o espírito, que sugere uma pessoa específica, a TNM muitas vezes tira o artigo para impessoalizar ainda mais. É uma mudança bem radical na compreensão do Espírito Santo. Com certeza, transforma uma pessoa da Trindade numa energia impessoal. E voltando rapidinho na questão do Jeová no Novo Testamento, qual o problema principal que os críticos veem, além de não ter nos manuscritos? O problema é duplo, basicamente. Primeiro, a falta total de base nos textos gregos. Não tem nenhum manuscrito do Novo Testamento com YHW ou Jeová. Nenhum. Os autores do Novo Testamento usavam Kyrios, Senhor, seguindo a prática da Septuaginta. Inserir Jeová é pura conjectura, segundo os críticos. E o segundo problema é a confusão teológica que isso cria. Por exemplo, Romanos 10. Paulo diz que para ser salvo, você confessa que Jesus é Senhor, Kyrios, verso 9. Logo depois, verso 13, ele cita o Antigo Testamento. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, Kyrios, será salvo. O fluxo do texto aplica isso a Jesus. Faz sentido. Mas a TNM coloca Jeová no verso 13. Isso quebra a ligação óbvia entre invocar o nome do Senhor, Jesus, e ser salvo,
obscurecendo a divindade e o papel salvífico de Cristo ali naquele contexto. Entendi. Cria uma separação onde o texto original parece indicar uma unidade. Exatamente. E as fontes mencionam outros exemplos menores, mas que também apontariam para essa adaptação doutrinária? Mencionam sim vários. A lista é grande. Mudança de vírgula em Lucas 23:43 para negar que o ladrão foi para o paraíso naquele dia. Traduzir castigo eterno como dissipamento eterno, em Mateus 25:46, para apoiar a ideia de aniquilação em vez de inferno. Mudar reinarão na terra para sobre a terra, em Apocalipse 5:10, que pode se encaixar na visão deles de um governo celestial. Mudar dádivas aos homens para dádivas em homens, em Efésios 4:8, que eles usariam para justificar a autoridade da liderança deles. Nossa, são muitos detalhes. Sim, até escolhas de palavras específicas em Miqueias ou Jeremias, que, segundo os críticos, servem para apoiar a cronologia particular deles sobre 1914, ou a ênfase na lealdade à organização. Olhando tudo junto, reforça muito a crítica de que é uma tradução com um viés muito forte. Então tá. Vamos tentar juntar as peças. O que a gente viu aqui, baseado nas fontes, uma tradução que começou com tradutores secretos, depois revelados, mas com qualificações linguísticas muito questionadas. Isso. Críticas pesadíssimas de acadêmicos renomados, falando em erro, desonestidade, distorção. Termos muito fortes. E principalmente uma lista enorme de exemplos onde o texto parece ter sido alterado de forma sistemática para quê? Para diminuir ou negar a divindade de Jesus, para tratar o Espírito Santo como força impessoal e para inserir o nome Jeová no Novo Testamento, onde ele não aparece nos originais, tudo batendo com as doutrinas específicas das testemunhas de Jeová. Exato. A conclusão que prevalece nessas fontes críticas é essa. A TNM não seria uma tradução objetiva da Bíblia, seria, na visão desses críticos, uma versão adaptada, feita sob medida para dar suporte às crenças particulares do grupo. E é por isso que eles a defendem tanto e praticamente só usam ela, né? Provavelmente. As fontes destacam que é raro ver essa tradução sendo usada ou recomendada fora do círculo das testemunhas de Jeová. E a própria necessidade de fazer tantas alterações levanta a questão, né? Será que as doutrinas vieram da Bíblia ou a Bíblia teve que ser ajustada para caber nas doutrinas? É o que os críticos sugerem. Bom, para a gente concluir nossa análise de hoje, fica claro que o material examinado levanta dúvidas muito, muito sérias sobre a fidelidade da tradução do Novo Mundo aos textos originais, principalmente em pontos que são, assim, nevrálgicos para a fé cristã histórica, como quem é Deus, quem é Jesus. Exato. A visão que essas fontes apresentam é de alerta máximo, né? Pela quantidade e pelo tipo de alteração que foi apontada, a recomendação que fica, implícita ou às vezes até explícita, é que se tenha um cuidado extremo ao usar essa tradução. Algumas fontes chegam a dizer que ela deveria ser evitada por quem busca entender as escrituras de forma fiel. E isso deixa a gente com uma reflexão final, acho, baseada em tudo isso que a gente conversou, levanta uma questão importante, pensa bem. Para muitas religiões, a transmissão fiel dos textos sagrados é algo absolutamente central. Foi assim por séculos. Com certeza. Então, o que significa essa aparente necessidade de se criar e defender com tanto afinco uma tradução com tantas mudanças pontuais, tão claramente ligadas a doutrinas específicas? O que isso diz sobre a relação entre o texto original, como ele chegou até nós, e as crenças que essa tradução quer sustentar? É uma pergunta forte para se pensar. É algo para refletir criticamente.